Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um tutorial do projeto Ponto de Partida. Neste vídeo, vamos demonstrar outra forma de se obter arquivos de cadastro de uma determinada região, para poder importar para o QGIS. Para isso, uma das formas de se obter esses dados é através da instalação de um complemento. Como foi demonstrado nos vídeos anteriores, eu vou em Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos e procuro pelo OSM Downloader. Esse complemento consegue acessar a base de dados do OpenStreetMap, que é um projeto de mapeamento colaborativo mundial, no qual os dados são inseridos no site do OpenStreetMap. Então, eu vou instalar esse complemento, eu já tenho ele aqui, e clico em Close. Ele vai criar essa barra de ferramentas aqui, e com esse botão, eu posso delimitar uma área da qual eu preciso obter os dados. Nessa nova janela, aparecem as coordenadas geográficas dessa área. E aqui ele manda salvar essa área. Eu já tenho ela aqui salva. Eu tenho que deixar essa opção aqui desmarcada. Se eu deixar ela marcada, após os dados serem baixados, eles vão ser inseridos direto aqui, mas não dá certo. E por fim eu clico em OK. Aqui nas camadas não aparece nada, justamente porque os dados foram baixados direto do OpenStreetMap. Eles não foram convertidos ainda para serem utilizados no QGIS. Então eu vou na aba de camada e gerenciador de fonte de dados. Na opção de vetor, aqui em fonte, eu vou nesses 3 pontos e seleciono o arquivo onde estão os dados. Clico em abrir e depois em adicionar. Nessa janela, ele indica várias camadas distintas, conforme o tipo de objeto ou geometria. Então, eu clico em selecionar tudo, mas vão vir alguns dados que não vamos utilizar. Depois eu clico em OK e depois em Close. Então, todos os dados aparecem como essas camadas aqui. Nessa primeira camada de linhas, ele está caracterizando as ruas, alguns elementos das avenidas e até mesmo alguns locais como parques e aqui o entorno do estádio Beira-Rio. Eu vou modificar a cor dela. Nessa segunda camada aqui, ele está caracterizando parte do trecho viário, que seriam as principais ruas ou avenidas dessa área. Nessa camada de multipolígonos, ele está caracterizando as edificações dessa área, sendo que, por exemplo, aqui, ele não indica o contorno do estádio, mas sim o campo. Sendo que essa camada aqui seria efetivamente os contornos dessas edificações. Se formos em atributos, aparece o nome de alguns desses locais. E essa camada de pontos seriam os pontos propriamente ditos desses locais, de acordo com o entorno deles, o contorno deles. Se nós formos em atributos, também aparecem os nomes de alguns desses locais.
O que está em branco é o que não foi cadastrado lá no site do OpenStreetMap. Então, agora, com todos esses elementos, esses dados importados para o QGIS, junto com os dados da hidrologia da região, se inicia a etapa de lançamento do traçado, que será apresentada nos próximos vídeos. Até mais!